Olá, Oi, pessoas! 8h33, pontualidade sempre. E mais uma live aqui da jornada do relacionamento saudável. E hoje, com o tema de como manter um relacionamento saudável. Simone acabou de entrar. Simone, é 8h33, não é 30. Não, Simone é sempre uma das primeiras, ela sempre já chega com... É isso aí, todo mundo que tá chegando, sejam muito bem-vindos à nossa terceira live da nossa jornada. Eu acho que é uma das lives mais importantes, assim. Sim, que a gente estava muito ansioso, A gente estava muito ansioso para essa live. Malu, boa noite. Boa noite, e gente. Hoje vamos falar sobre isso. Como manter um relacionamento saudável. Então, no primeiro dia, a gente falou como perder o medo de relacionamento, que era algo muito recorrente, que a gente via muito, as pessoas tendo dúvida e tendo insegurança. E ontem a gente falou de como encontrar essa pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa que te agregue, E hoje a gente vai falar de como manter essa relação saudável. Exato. Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você manter. Exato. Eu ficava pensando, falei, cara, como que a minha avó e meu avô conseguem ter um casamento de 50 anos juntos? Verdade. É muito tempo. É muito tempo, né? Mas são coisas diferentes, A gente às vezes vê casamentos muito longos que não são saudáveis. E também casamentos curtos que deveriam, assim, pela lógica, As pessoas, acabaram de casar, tá em lua de mel, primeiro ano é lua de mel, e nem sempre é assim, E às vezes isso até inibe o casal de falar que tá com problema, Porque as pessoas colocam esse peso em cima do relacionamento, Ou tá só namorando, Quem já ouviu assim, você tá só namorando, você não tem problema nenhum, Exato. Você vai ver depois que você casar. Só que não é assim, Exato. E é isso aqui, manter saudável. Como a gente mantém um relacionamento e mantém ele saudável. A gente não quer que você... Eu ia falar pichulito e pichulita, porque eu falo isso com os alunos na igreja. Desculpa, mania. Tá se sentindo íntimo, gente. Mania. Intimidade é isso, pichulitos e pichulitas. Mas a gente não quer que você mantenha um relacionamento só por manter. A gente quer que todo relacionamento que você esteja seja um relacionamento saudável. Uhum. E que não seja mantido simplesmente para você poder chegar para alguém e falar, eu tenho 30 anos de namoro. Uhum. Isso, por mim, é diferente. A gente quer saber da qualidade que você tem no seu relacionamento. E a gente quer ajudar nisso. Sim. E eu acho que a cada dia a gente tem quebrado muito esse paradigma, de romantizar um casamento pelo tempo que ele tem. Acho que a cada dia a gente tem entendido que não é sobre o tempo, é sobre a qualidade, Exato. Então a gente quer que você tenha tempo, com certeza, e a gente quer que você tenha qualidade nesse tempo. E hoje o título da live é exatamente sobre esse. Como manter um relacionamento saudável. Vamos lá. Luana chegou. Ana a Isadora também chegou. Ana Carolina. Eleilde também entrou. Tcheleilde. Tcheleilde. Tá aí. E todo mundo que tá chegando, galera, coraçãozinho no chat aí pra mostrar que chegando. Convidando só as melhores amigas. Isso aí, Simone. Chama Legal. todo mundo. Olha, a Ana falou que começou o relacionamento ontem. Chama o boy pra assistir a live. E felicidade. Já manda pra ele aqui, na bandeirinha aqui embaixo, segundo ícone. Exato. Já manda pra ele. Amanda também tá aí. Gente, sejam muito bem-vindas. Eu já tô ficando com saudade, porque tá acabando. As lives, Vamos fazer live agora toda semana. Brincadeira. Mas, gente, vamos começar então falando sobre como a gente mantém o relacionamento. Pensou em chamar o boy? Simone, não tem que ficar tímida não, Simone, filho. Começou o relacionamento, já tem que começar aprendendo a como o negócio dá certo. Entendeu? Exato. Tem que perder tempo não. Ou chega pra ele, Simone, devagarzinho e fala assim, menino, tô vendo uma live de um casal. Tá fazendo o quê? Exato, tô vendo uma live de um casal, entra lá que é muito maneiro. E aí ele vai,
curtir junto com você, tá bom? Blogueiros acessíveis. Com certeza. Exato. Então, vamos lá. Pode começar, senhorita. Você tá... Rafael tá um pouco resfriadinho hoje, gente. Tô um pouquinho, gente. Mas já tomou remédio. Mudança climática. Então, primeiro ponto, né, que a gente quer abordar, assim, eu acho que como todos os primeiros pontos, né, das lives, acaba parecendo sendo uma coisa muito óbvia, só que não é. Às vezes a gente é algo óbvio, mas a gente nunca parou para pensar, que é um relacionamento saudável, ele precisa ter duas pessoas saudáveis. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tá, por estar dentro de um relacionamento, a gente acaba esquecendo que a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? E que a gente, enquanto pessoas, somos diferentes e temos dificuldades diferentes, né? Então, às vezes a minha dificuldade não é a do Rafael. E não é porque eu tô em um relacionamento que eu vou me esquecer. Eu vou parar de cuidar de mim. Então, a gente até comentou sobre isso ontem, né? Que às vezes o pessoal fala, nossa, vocês têm muito posts para casais, falam para solteiros. E a gente falou isso na live de ontem. Gente, todos os nossos posts são para casados e solteiros. Porque às vezes a gente posta algo sobre autoestima e as pessoas acham que a gente tá falando, não tá falando para casal. A gente tá falando para casal também. Porque quem eu sou implica diretamente no meu relacionamento. As minhas dificuldades, os meus defeitos, as minhas qualidades, né? Junto, no caso, com a do Rafa, é o que faz o nosso relacionamento ser o que ele é. Então, é muito importante, né, que a gente tenha essa visão de que cuidar da gente, né, da gente pessoa única, é muito importante, tanto dentro como fora de um relacionamento. Exato. E a gente precisa se cuidar porque a gente só consegue cuidar do outro a partir do momento que a gente está bem também. Não adianta eu querer tomar conta da Joyce e ajudar a Joyce, sendo que eu não estou bem comigo mesmo. Se eu tiver com um turbilhão de doideira na minha cabeça, uma emoção muito forte de raiva, de tristeza, seja o que for, eu não vou conseguir ajudar a Joyce. E isso vai prejudicar, porque eu não vou conseguir falar com ela direito. Aí, quando eu não falo com ela direito, ela também não fala direito comigo. Sim. E a gente começa a desentender. Uhum. Perfeito? Amor, tenta dar uma baixadinha, que lembra que o pessoal falou ontem? Que não tava... Ah, sim. Que o comentário ficava na frente. O comentário fica no nosso rosto. Acho que agora melhorou. Então, você tava falando de quando você tá mal, influencia no meu humor, né? Na minha resposta. Perfeito. A gente também falou isso ontem, né? Como que é importante também a gente ter a noção do que o que eu faço pro outro reflete diretamente em mim dentro de um relacionamento. Então, às vezes eu tá mal, não é algo que eu tô mal e só eu que vou curtir essa vibe, né? A pessoa que tá comigo, ela também vai curtir. Então, é sempre importante, né, a gente ter essa ideia, esse cuidado. Esse cuidado. Muito show. E aí, gente, querendo saber de vocês agora também. Pra vocês, qual é um ponto muito importante que tem que ter no relacionamento para que ele se mantenha saudável todos os dias? O que vocês acham? Manda aí no chat que a gente vai estar lendo também o que vocês estiverem mandando. Pra gente poder também compartilhar um com o outro o que vocês acham que é muito importante que tenha e a gente vai colocando aqui também. Isso aí. E além disso, se tiverem perguntas, manda lá naquela caixinha da interrogação que a gente vai responder todo mundo também no final. A Rebeca falou, um responde meio estranho, aí o outro responde meio estranho e acaba os dois e acabam os dois em cantos diferentes. Exatamente. E às vezes por conta de algo muito bobo, né? Sim. Então uma dificuldade influencia diretamente no que o outro tá falando, né? Sim.
O pessoal já tá mandando, olha, respeito, comunicação, ceder. Diálogo. Ceder é muito difícil, mas é necessário. É verdade. Sim, muito difícil. Cumplicidade, compreensão, conversa. Se não tiver isso, a gente acaba se matando. Exato. Exato, Luana. E é interessante, nem sei, esse não é a nossa planilha, mas eu acredito que seja muito importante de falar. A gente gosta muito de conversar coisas gostosas e prazerosas. A gente gosta muito de conversar quando tá tudo bem, quando eu tô de cara aberta, a Joyce de cara aberta rindo pro outro. E aí a gente acaba tendo sempre diálogos que a gente acostuma a dar risada junto. Um relacionamento você precisa também estar disposto a chorar um com o outro. De mostrar uma fraqueza, de mostrar de repente que você não tá bem. Quando a gente está bem o tempo todo, gente, se preocupa. Porque tem vezes que você não vai estar bem e você precisa falar que você não está bem. A pessoa precisa saber que você não está num dia legal. A pessoa precisa saber no dia que você estiver triste. A pessoa precisa saber disso também. Porque isso vai influenciar a maneira como ela também fala com você e como você também vai se comunicar com ela. Então conversem também quando estiverem mal, quando estiverem tristes. Isso é importante. Não conversar só quando estiver tudo bem, né? Exato. Porque às vezes aí talvez fique mais uma amizade, né, colorida assim, do que um relacionamento de fato, né? Porque o relacionamento, ele é profundo, né? Ele é completo. Então, é conhecer as profundezas do outro, né? Que bonito. Meu filho. Filósofa Joyce Miranda Marques Soares. E aí, falando, né, entrando nesse gancho de conhecer, a gente sempre destaca como que é importante você conhecer o passado do outro. Porque muitas vezes a gente começa a conhecer uma pessoa, né? E aí a gente tem aquela pessoa ali fechadinha. Ah, ele é assim, nossa, ele tem esse tipo de comportamento, eu não entendo por que ele faz isso. Nossa, ele é assim, ele é assado. Mas muitas vezes você não conhece o passado dele. Como que ele foi criado, em qual ambiente, né, familiar, isso é extremamente importante. Esses dias eu tava falando, né, de alguns vizinhos que a gente tem aqui, que é assim, absurdo o nível de violência entre eles, sabe, verbal e física também, né, porque Sim. A gente ouve muita coisa. Então, assim, uma pessoa, né, enquanto adulta, ela, não que ela traga de repente esses traumas, né, porque pode ser que ela não traga, né, pode ser que ela tenha feito terapia, né, mas isso em algum momento vai aparecer e isso é importante de você saber, né, você saber como que essa pessoa viveu, né, quais lugares ela frequentou, os amigos. Como era o convívio dentro de casa. Sim, e isso, além de demonstrar interesse, né, de você conhecer o outro, né, o passado dele, isso também gera compaixão. Por quê? Porque quando você entende entende, né, no sentido de compreender, não de repente de justificar. Mas quando você compreende algo que aconteceu e que a forma que ele se comporta hoje é um reflexo disso, você tende a ter um pouco mais de compaixão pelo outro, né? Porque às vezes a gente consegue ver isso na gente mesmo. A Luana tá falando, você conseguiu ler? Vai pro sítio com a família dele que você descobre até como ele emburrado enquanto bebê. Isso aí, ver foto antiga. A gente aqui adora ver foto antiga. Eu gosto muito de ver foto antiga, de histórias. Porque olha só, pensa comigo. O que foto é? Foto é memória. Foto é recordação. Se você está se relacionando com uma pessoa e você se predispõe a ver fotos antigas junto com ela,
aquela pessoa ela vai te contar histórias de situações que foram dignas de foto. E a gente tira fotos de momentos que a gente quer guardar. E quando essa pessoa ela lembra ali junto com você daquilo, isso traz algo emocional muito forte para ela. Porque olha só, nossa, tem aquela foto ali, nesse dia, às vezes é pequenininho. Nesse dia eu fui no zoológico pela primeira vez. Nossa, foi muito legal. Fui com fulana, fui com minha tia tal, minha tia Fátima, tia não sei quem, tia não sei quem, tia não sei quem. Aí, pessoal, como assim? Você foi, fulano foi... E aí você começa a aproveitar. Luana, pode ficar tranquila de ver foto antiga. Não foto antiga, aquelas vergonhas que a gente postava no Orkut. Aquilo ali você esquece. Queima tudo. Mas foto antiga de bebezinho, de neném, que todo mundo é bonito, neném. Tá bom? Mas foto do Orkut, esquece esse tempo aí. Legal. E aí também, né, entrando nessa ideia, né, de conhecer o passado, conhecer também o presente e o futuro. Né, o que a gente falou muito na primeira live, né? De você saber quais são as projeções do outro para o futuro, né? E você saber se isso tem a ver com você. Porque às vezes acontece, né, de uma pessoa de repente ser ambiciosa demais e a outra nem tanto. Então isso vai acabar com o tempo gerando frustração dentro do relacionamento, né? Então se logo de início você já deixar claro os seus objetivos, as suas projeções, isso ajuda, né, com que não tenham esse tipo de frustração e que vocês acabem alinhando esses objetivos e caminhando juntos. Exato. Porque é aquilo, você não consegue delimitar e traçar um futuro se você não entender como foi o passado da outra pessoa. Talvez alguns tipos de comportamento que a pessoa tem hoje foram determinados através do passado dela. Das coisas que ela aprendeu, das coisas que ela viu, das coisas que ela presenciou e vivenciou durante toda a vida dela. Por exemplo, um exemplo, né, fictício, gente, não aconteceu aqui em casa, fiquem tranquilos. Mas, por exemplo, se eu cresci numa casa onde meu pai ele desrespeita a minha mãe o tempo todo e eu cresço na naturalidade de que aquilo é algo que é super comum, por exemplo, um homem maltratar uma mulher, quando eu tiver a minha esposa ou quando eu tiver um relacionamento, existe uma grande possibilidade de eu reproduzir aquele comportamento, porque eu falo, é normal. E aí, quando eu entro num relacionamento e eu vou reproduzir aquilo ali, a pessoa que tem que estar comigo, ela tem que saber da minha história e falar assim, respira, não é assim não. Talvez isso pode ter acontecido na tua família, você pode ter visto isso e pensado que funciona assim, mas não é desse jeito não, meu filho. Segura aí, é assim, assim, assim. E aí o diálogo, né, que a gente tinha falado mais pro início, né, como que é importante o diálogo. E o diálogo, quando a gente fala, né, quando a gente bate nessa tecla, a gente tá falando de algo honesto, né, e de algo profundo, porque às vezes a gente pode confundir o diálogo com uma conversa, e não é. Exato. Né? O diálogo, para ele ser efetivo, né, tem que haver os dois estarem ali comprometidos naquele momento, tem que haver escuta e tem que haver fala de duas pessoas. Às vezes a gente acha que está conversando e só fala e a pessoa só está escutando. Isso não é diálogo. Isso é você passando uma mensagem para outra pessoa. Mas a partir do momento que aquela pessoa ela não interage com você, ela não coloca a opinião dela, ela não observa nada, isso não é um diálogo. Exato. Se você só fala, tem alguma coisa errada acontecendo. Se você é o único no relacionamento que fala, ou se você é o único no relacionamento que escuta, tá errado. Você tem que ter tanto o direito de falar quanto o direito de escutar. E isso precisa ser medido de uma maneira igual. Não adianta nada eu determinar todas as coisas que a Joyce tem que fazer, eu pensar, e eu simplesmente faço da Joyce um depósito das minhas falas. Isso é errado. Então, dentro de relacionamento, para que ele se mantenha saudável, a gente tem que saber tanto falar quanto escutar.
Muita gente, e na verdade eu não vou determinar isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm dificuldade maior para poder escutar a pessoa ou para poder falar sobre você no relacionamento? Bota aí, escutar ou falar. Qual dificuldade você tem mais? Eu tenho dificuldade em ouvir. Sou ótima em falar, gente. Quer dizer, depende. Eu tenho descoberto alguns pontos que eu tenho dificuldade para falar. E eu achava que eu era 100% comunicativa e falava tudo, e nem sempre. Mas aí eu acho que ainda tenho mais facilidade para falar do que para escutar. Interessante. Eu tenho muita dificuldade para poder falar também. Eu acho que eu tenho muita dificuldade para falar. Para escutar eu sou excelente. Eu escuto, eu gosto de ler e tá podendo ajudar. E aí, muita gente falando aí, ó. A Yara Lara falou Lara. Falou os dois. Os dois, depende da situação. Ellen também. A Ellen também, os dois, ó. Gente. A Maria, os dois. Falando ainda desses vizinhos, eu acho que, sei lá, né? Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Eu acho que eles têm me feito pensar muito em vários pontos, assim, né? De como... Acho que eles têm me ensinado muito de como não agir num relacionamento. Tem que aprender. E a gente percebe a importância de você saber falar e de escutar. É extremamente importante. Eu acho que se eu colocasse num nível de importância, eu acho que isso estaria lá em cima. Porque a forma que você fala determina muito como que a situação vai ser desenvolvida. E a maneira como que você escuta também. E aí é legal a gente falar da diferença de ouvir e escutar, né? Sim. Então, quando a gente escuta, a gente se coloca numa posição de receber a informação do outro. E quando a gente ouve, não. A gente só ouve. Não significa que a gente está escutando a outra pessoa, né? Então, a gente entende a questão do escutar muito mais, de uma forma muito mais ampla, né? Como deveria ser sempre. Exato. Né? Mas muitas vezes a gente não consegue fazer dessa forma, né? Às vezes a gente está tão entretido no que a gente está pensando, no que a gente tem que fazer na hora, que a gente acaba não escutando o outro. A gente acaba só ouvindo e reagindo, né? Porque escutar, necessariamente, você tem que dar atenção para aquilo que a pessoa está falando. Isso é escuta. Escuta é atenção. Dentro do e-book, não tem como não falar, vida, desculpa. Mas um spoiler também do conteúdo que eu tenho no e-book, que inclusive é o mesmo nome dessa live aqui, a gente fala sobre os 3 pilares da escuta. E aí, pra gente poder escutar a pessoa de fato, a gente precisa ter 3 coisas. A gente precisa ter atenção, e aí a gente precisa também ter foco, e a terceira eu não vou contar. Misterioso. Mas por que ter atenção? Porque a gente precisa necessariamente estar prestando atenção naquilo que a pessoa está falando, para que a gente consiga também dar uma resposta que seja uma resposta assertiva para aquilo que ela está falando. A gente percebe a diferença entre escutar e ouvir. Muitas vezes eu já ouvi a minha mãe pedindo para arrumar meu quarto. Mas simplesmente eu ouvir não necessariamente quer dizer que eu prestei atenção ou que eu dei a atenção necessária para aquilo que ela estava falando para mim. E aí eu penso, poxa, se eu escutar a minha mãe, eu consigo escutar por que ela está me pedindo para arrumar meu quarto, o porquê eu tenho que fazer aquilo e porque aquilo é importante para ela. Isso é escuta. Ouvir, falar, até falar. Mas falar aquilo que a gente precisa falar, de fato, a gente não consiga. E dar aquilo que realmente precisa ser escutado para a gente poder agir de uma
Voltou? Balancinho de Voltou? cabeça, ó. Pra ver se... Bonecão do posto. Voltou, gente? Todo mundo falando que tá travando. Voltou, gente? Tá travando. Calma aí. Tá travando muito o som? Voltou. Pera aí, porque a gente... Não, olha só. Voltou? Voltou. Daí, porque tem um delayzinho também. Aí daqui a pouco vai aparecer que travou daquela outra travada. Não Não? é não. Olha lá. Poxa vida. Aí, beleza. Foi? Voltou. Acho que voltou. Ufa, gente, muito obrigado. É isso aí, mãozinha aqui, ó. Mãozinha de joia aí, se tiver bom agora. Muito obrigado, gente, pelo feedback. Então tá. Então, eu tava falando, né, que às vezes é muito mais fácil a gente falar de coisas tranquilas ou banais e muito difícil da gente falar coisas densas. E a gente percebe muito isso, né? Eu particularmente tenho essa dificuldade, né? Agora que a prima de Rafael está online, eu preciso falar, né? Admitir isso. Que eu tenho essa dificuldade. Se ela tivesse aqui, ela ia contar uma história de um dia que eu não falei de algo que era muito importante pra mim e eu acabei sofrendo muito por uma coisa que não precisava, e eu sofri isso tudo porque eu não falei, não consegui falar. E a gente percebe muito isso em muitos casos, né? Às vezes a gente fala com as pessoas, conversa com ele, o que ele acha sobre isso? E as pessoas falam, eu não sei, eu não consigo falar, eu não consigo me abrir. Então, quando a gente fala, né, isso de nossa, você precisa falar e tal, às vezes parece ser algo muito superficial, mas não é. É algo muito difícil, né, que para algumas pessoas, né, que precisa de prática mesmo e de uma terapia também para você, né, entendendo da onde vem essa dificuldade, por que isso existe. E você começa a perceber como que isso impacta tanto com você quanto da outra pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa tá fazendo alguma coisa que tá te magoando e você não consegue falar. E aí, eu acho que talvez essa dificuldade do falar seja aquilo, né? O medo de magoar a outra pessoa. Sim. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente deixa de falar porque a gente pensa que o outro vai ficar magoado ou que o outro vai fazer mal pro outro. E talvez o outro tá pedindo para que a gente fale para ele o que tem acontecido, mas a gente não fala. Sim. A pessoa tá pedindo ali, chamando, me fala o que tá acontecendo, e você não tem coragem de falar. Sim. E isso é uma dificuldade muito legítima, né? Tanto quanto quem não consegue escutar, né? Escutar também é uma tarefa extremamente difícil, extremamente. Meu pai falava, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Então você precisa ouvir mais e falar menos. E às vezes a gente tem muita essa dificuldade, né? Também de ouvir o outro. E quando a gente não ouve o outro, a gente fica muito mais longe da empatia, né? De ter uma atitude empática, né? De você entender da onde que esse outro tá falando, porque você não tá escutando, né? E aí, mais uma vez, lembrando, né? Que é o escutar, não ouvir. Então, quando o Rafael vem falar, né? De algum problema comigo e eu não tô na minha cabeça, às vezes pode passar, nossa, ele tá reclamando à toa, nossa, pra que ele tá falando isso, ele tá enchendo meu saco e não sei o que, porque eu não tô escutando de fato, né? Então eu não consigo nem chegar perto de
de tentar entender por que ele tá falando isso, né? E aí algumas pessoas estão fazendo aniversário de namoro aí. Rebeca. Felicidades pra vocês, Rebeca. Felicidades também, Luana. E se ele não lembrar, gente, fala pra ele que ele não lembrou. Lembra ele, por favor. Porque senão vocês vão acabar se magoando e de repente aumentando uma tristeza em vocês, porque vocês poderiam simplesmente resolver falando com ele, falando o seu sentimento, falando por que isso te deixou triste. E fala assim, não fale com deboche, né? Porque ontem a gente estava vendo que tem muita gente que fala com deboche. Sim. Não fale com deboche, fala assim, poxa, sabe, meu Deus, parabéns. E aí, de repente, você conhecendo bem ele, né? De repente, uma forma mais assertiva seja você falar diretamente, né? Então, você... Hoje é dia 12, hoje é, né? Um dia muito importante pra gente, é o dia do nosso aniversário. Eu vi que você não falou, né? E ser honesto mesmo, né? E ser honesto, sincero com outra pessoa. Uhum. Porque ela pode sim esquecer. E pode acontecer. A galera falou que travou. Pra gente tá normal. Mas é porque tem um delay. Verdade. Que geralmente a gente tá falando aqui, a mensagem chega pra eles um pouco depois. Sempre trava no Rafa. Meu Deus, o problema sou eu. Simone, eu sou o problema. Tchau, Simone. O Instagram tá de implicância com você. Então, gente, concluindo, escutar e falar são coisas extremamente importantes para que um relacionamento seja saudável, né? E aí falar o que o Rafael estava falando, né? Quando travou. Falar de uma forma não agressiva. Falar de uma forma que não vá ter uma probabilidade de haver uma discussão, né? E não tem como a gente falar, não é uma receita de bolo, né? Não tem como a gente falar o que você deve falar. Mas é você conhecer a outra pessoa e saber a hora que vai ser mais adequada de falar, né? E a forma que vai ser mais adequada de falar também. Exato. E aí, como a gente pode falar de uma maneira assertiva quando algo tem incomodado a gente? E aí, isso é um exercício diário, gente. Então, a gente tem que praticar a maneira como a gente consegue conversar com o outro e fazer com que o outro entenda aquilo que não está fazendo sentido pra gente. Uhum. Deixa eu pensar aqui um exemplo nosso. Eu, como já falei, eu tenho muito problema em falar quando algo está me incomodando. Uhum. Eu, Rafael, eu não falo geralmente. Eu fico na minha, relevo, deixa aí. E aí eu fico pensando, cara, como eu posso falar pra gata que isso não tá me fazendo bem? Uhum. E quando eu penso sobre isso, eu tento achar a maneira mais gentil de trazer isso pra ela, mas que eu realmente me posicione. E às vezes a Joyce me cobrava, falava assim, fala, se tem algum tipo, fala comigo, não sei o quê. Uhum. E geralmente ela pergunta, você tem certeza? Uhum. Tem certeza que não tem problema pra você? Porque eu sei dessa dificuldade dele de falar, né? E às vezes eu sei que ele não tá gostando da situação, que ele não gostou, né? Até quando a gente tá com outras pessoas, mas o Rafael é uma pessoa muito flexível, então ele acaba fazendo. E aí quando, né, tá mais a gente, né, eu tento, como fala? Te estimular, né, a falar isso, porque eu sei que é mais difícil para ele falar. Então, mais uma vez, né, de você compreender a pessoa, de você conhecer de fato a pessoa, né, de haver diálogo na relação. E para acontecer isso, de que haja uma facilidade de um outro conseguir falar, é muito importante que o outro também esteja atento a essa dificuldade. Uhum. E ela pode saber dessa dificuldade de duas formas. Uma é ela percebendo no dia a dia, Uhum. e aí você tem que contar que ela perceba, e a outra é você mesmo falando que você tem dificuldade de falar quando alguma coisa te incomoda. E aí
ela vai ter a consciência e o cuidado de te perguntar também se alguma coisa tá te incomodando para facilitar a sua vida. Porque, por exemplo, quando a Joyce me pergunta, me facilita para eu falar. E ela já percebeu isso. E a gente tenta fazer isso. Até que chegou um ponto que, na maioria das vezes agora, quando algo não me faz bem, eu comunico para ela. E é muito engraçado, né? Quando a gente não se comunica, a gente abre uma chance para o desentendimento que é enorme. Verdade. A gente abre a chance para uma interpretação que quase sempre vai ser errada. Aí, é o Instagram, cara, que tá me sabotando, Luana. Difícil deixar a Joyce fazer sozinha hoje. Não vai nada. E, ó, não vai nada. vou ralar. E aí, a gente abre margem para uma interpretação que quase sempre vai ser errada sobre o evento. Um exemplo. Esses tempos a gente almoçando, a Joyce levantou, tirou o prato dela e levou pra pia. E aí ela voltou pra mesa, sentou comigo e a gente continuou conversando. E aí depois eu fui levando. Aí eu percebi, eu falei, cara, ela levantou, tirou o prato dela, foi na pia, deixou o prato dela e não levou o meu. E isso ficou na minha cabeça, assim, cara, ela tá fazendo isso. E depois e aí você vê como é que a nossa mente é. Eu comecei a pensar em diversas outras vezes que ela fez isso também. Eu falei, ela sempre faz isso. Ela não se preocupa comigo. Ela não se preocupa comigo. Ela só pensa nela. Aí eu falo, meu Deus. E aí eu peguei o meu prato, levei pra pia. Aí comecei a lavar o meu prato pensando, cara, como é que eu posso falar isso com ela pra ela levar o meu prato também quando ela levantar? É sério, eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, já sei. Eu vou pedir pra ela fazer isso quando ela levantar e tirar o dela antes de eu levantar. Aí eu falei, vida, quando você levantar assim e trouxer o seu prato pra pia, se eu tiver terminado de comer, você leva o meu também? Aí ela, eu não levo? Eu não levei o seu não. Eu falei, não. Fala mais alto, viu? Aí ela falou assim, é sério? Eu falei, sério, vida, você não levou o meu. Se eu já tava aqui na pia, eu trouxe o meu agora e pra lavar. E aí eu pensei, cara, como assim? Eu tava imaginando que a Joyce não tinha levado o meu prato pra pia, talvez por uma maldade dela. E aí depois que a gente tava falando sobre conhecer o passado da pessoa, eu me toquei que a Joyce ela trabalha desde os 16 anos e ela sempre almoçou na empresa. Então ela levantava, pegava o dela, né, no horário de almoço rápido e saía. Então, pra você ver, na minha cabeça, mesmo conhecendo a história da Joyce, eu cogitei a possibilidade dela estar fazendo aquilo por egoísmo. E isso era completamente algo que ela fazia e nem mesmo ela percebia. Sim. A Rayane falou uma coisa aqui. Ela falou que os caras que ela conhece, né, parecem sempre ser príncipe, mas depois vira sapo, né? Rayane, eu acho que o que acontece é isso que a gente está falando. Que a gente falou no início da live. Começar um relacionamento, para muitas pessoas, pode ser fácil. Pode ser mais fácil do que manter um relacionamento. Enquanto para outras pessoas, começar um relacionamento é muito mais difícil. Nesse caso, parece que essas experiências que você teve, né, foram de pessoas que têm uma facilidade de começar um relacionamento, mas têm dificuldade de manter. Por quê? Até uma outra pessoa perguntou, né, falar com gentileza pode gerar um desconforto? A gente tem que entender que sempre vai haver desconforto. Sempre em nós e na nossa relação vai haver pontos que a gente não gosta, defeitos da outra pessoa. Então, às vezes a dificuldade de manter esse relacionamento é porque
a gente não aceita que vai haver esse desconforto e que nem sempre vai ser tudo perfeito, né? Igual às vezes é a época de você conhecer uma pessoa, né? Quando você tá só conhecendo, que você não sabe os defeitos, você nunca experimentou uma convivência com essa pessoa. E aí, a partir do momento que você experimenta isso e você vê que há coisas, né, que não estão perfeitas, muitas vezes as pessoas saem fora, porque elas não estão preparadas para aquilo, elas não entendem que vão haver esses desconfortos, né? E que por isso que às vezes é tão difícil você manter um relacionamento quando você é adolescente, porque a gente precisa ter maturidade suficiente para entender que o relacionamento o relacionamento de ninguém é perfeito e que a gente precisa lidar com essas dificuldades, né? E muita gente não quer lidar com essas dificuldades. E aí, às vezes, a pessoa, né, acaba achando que o problema é dela, que tem alguma coisa errada com ela. Só que, às vezes, a outra não está disposta, né? E a gente sempre fala isso, né, que os dispostos se atraem. Para um relacionamento durar, as pessoas precisam estar dispostas a cuidar daquele relacionamento, a zelar por aquele relacionamento, a continuar quando as coisas não estão tão boas, né? Então, quando eu me desentendo com o Rafael, seria muito mais fácil eu sair andando. Eu sair de casa, eu ir fazer outra coisa. Difícil é quando acontece algo desse tipo você permanecer. E por isso que muitos relacionamentos, né, acabam não durando tanto tempo, né? Porque as pessoas não têm maturidade suficiente para entender que aquilo é normal, né? A partir do momento, claro, que não há desrespeito e tudo isso, mas desentendimentos são normais. E não é no primeiro desentendimento, né, quando a coisa deixa de repente de ser 100% perfeita, que você vai abandonar o barco. Exato. E aí isso você precisa estar muito bem fixado nos pontos admiráveis da pessoa. Quando você pensa que a outra pessoa ela tem pontos que são admiráveis para você, além de repente da beleza, além de repente daquele momento que vocês estão bem ali, você fala, nossa, esse tipo de pessoa que eu posso contar até mesmo no momento que a gente não estiver muito bem, eu sei que ela vai ser uma pessoa que não vai me dar uma resposta reativa ao momento ruim que a gente estiver passando. Porque existem muitos casais que fazem isso. Quando alguma coisa aperta, eles acabam jogando na cara um do outro muitas coisas que talvez sejam do passado, ou talvez que eles percebam no presente, mas não comuniquem de uma maneira legal. Jogam na cara e fazem, né, com que a outra pessoa se sinta mal. E isso aí vai prejudicar muito o relacionamento. Sim. Então estejam sempre dispostos a tanto conhecer a pessoa a ponto de saber se ela está disposta e se ela consegue falar. Aí você dá abertura para ela, caso ela não tenha. Mas se você também tem que estar disposto a ouvir também e a escutar, na verdade, aquilo que a pessoa está querendo dizer para você. Sim. Escutar os sentimentos dela, escutar as emoções dela e escutar aquilo que ela fala, entendendo que o que ela fala não necessariamente é aquilo que representa um momento, mas representa toda uma história daquilo que ela construiu até chegar naquele momento. Sim. A Rayane falou de uma frase que não é o amor que mantém o relacionamento, e sim o modo de se relacionar que faz o amor, aí não tá aparecendo, permanecer. Imaginei que seria essa palavra mesmo. Perfeito. Exatamente, por isso que a gente bate muito nessas teclas, né? Às vezes as pessoas vêm falando, né, com a gente que um relacionamento terminou, né? E, nossa, eu tô sofrendo muito porque eu amo muito, eu amo. E aí a gente tenta mostrar pra pessoa que tudo bem, eu entendo que você ama, eu entendo que você tá sofrendo, que isso é uma realidade muito difícil, mas se não deu certo até agora e você ama muito essa pessoa,
É porque a forma de vocês se relacionarem, né, como esse relacionamento estava sendo mantido, não estava sendo de uma forma saudável, né? Porque senão ele não teria terminado. Então, quando isso chega a acontecer, é sempre uma oportunidade para a gente olhar, né, pra gente, pro nosso relacionamento e entender aonde que a gente estava errando, aonde que o outro estava errando, o que a gente pode fazer para melhorar essa relação, né, no caso em uma relação futura, né? Então, de fato, o que embasa o relacionamento não é só o amor, né? É a compreensão, é a empatia, né? Ou seja, você se esforçar para entender de que lugar que essa outra pessoa tá falando, né? Que é isso que o Rafael falou, de você conhecer a história dela, né? Para você tentar ter uma visão mais completa da forma que aquela pessoa age, né? E se comporta. Companheirismo, né, vida? Você ser flexível, eu acho que é algo muito importante também, que é um pilar muito importante que às vezes as pessoas não consideram, né? Ser flexível dentro de um relacionamento é extremamente importante, porque a gente entra naquilo, né, que alguém falou mais pro início, que era o ceder, né? Ceder é muito difícil, né? Porque na maioria das vezes a gente sempre quer fazer a nossa vontade. Por quê? Porque a gente acha que a nossa vontade é certa. E não existe outra coisa que tenha que ser feita. Porque o que a gente está falando é o certo. Então tem que ser feito daquela forma. Exato. Da mesma forma que se você for na sorveteria, o teu sorvete vai ser de flocos e o meu de chocolate. Porém, se a gente vai tomar um sorvete junto, qual sorvete que a gente vai tomar? Uhum. E aí eu vou fazer de tudo e vou usar todas as minhas forças para que eu e a Joyce a gente tome sorvete de chocolate. A Joyce vai usar todas as forças dela para que a gente tome sorvete de flocos. Não necessariamente a gente pode se juntar e falar, vamos experimentar tomar sorvete de morango hoje? Uhum. E a gente chega numa conclusão que experimentar o morango vai ser algo muito legal para nós dois. Uhum. Sorvete de pistache, ou se a gente tiver no Maranhão, alguma fruta típica. Olha só. Ontem a Luana ficou falando de lanche, deu vontade da gente lanchar. Agora você vai começar a falar de sorvete? Não vou falar de sorvete, porque eu não quero sair pra tomar sorvete depois da live. Não, vou falar de comida então, esquece comida. Pois é. Perfeito. Mas a gente precisa conseguir entender que nem sempre aquilo que a gente mais gosta, ou aquela nossa vontade, ela precisa ser a vontade que vai ser feita dentro do relacionamento. Porque relacionamento é isso, é compartilhar, é a gente decidir junto, é a gente poder conversar e entender, poxa, eu sei que você gosta muito de sorvete de chocolate, mas a gente vai dividir uma casquinha. Tem como a gente fazer alguma coisa que seja legal para nós dois? E aí a gente fica num termo que não é um meio termo, mas é o termo correto para que os dois se sintam bem. Porque às vezes o meio termo não tá bom pra ninguém. Sim. Verdade? O meio termo nem sempre tá bom pras pessoas. O meio termo às vezes só tá ali pra tapar um buraco. Mas e não te faz feliz. E eu acho que isso é algo constante em qualquer relacionamento, né? Porque a gente sempre vai ter opiniões diferentes. Sempre, 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 sempre. Por mais que você se relacione com uma pessoa que seja super parecida com você, sabe? Aquele tipo de casal que você fala, meu Deus, eles parecem irmãos, porque eles são muito parecidos. Até nesses relacionamentos vão haver opiniões diferentes, né? Sim. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E muitas vezes é cedendo, né? É colocando a sua verdade um pouco em segundo plano, né? Para tentar saber a verdade do outro e entender o que é isso, né? E o que fazer. Alguém falou ali em cima, eu li de relance, né? Que às vezes a outra pessoa acaba obrigando ele a fazer alguma coisa, né? Isso é algo muito, muito sério. Por quê?
demonstra isso, demonstra essa inflexibilidade. Porque quando você proíbe o outro de fazer alguma coisa, é porque você está impondo que a sua verdade é a soberana e tem que ser dessa forma. Né? Então se torna algo muito inflexível. E como alguma coisa inflexível é difícil, né, gente? Da gente lidar, da gente aprender, né, com aquilo. Então é muito importante, né, sempre comunicar nesse caso, né, para quem falou isso, né, comunicar isso para aquela pessoa, né, que isso não tá te fazendo bem, que não é assim, que vocês precisam ter um diálogo, né, que dentro de qualquer relacionamento precisa existir essa flexibilidade, esse ceder, né, de cada um dos lados. Exato. E, gente, a gente vai olhar a caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta pra gente, é porque o chat ele acaba passando assim, ou sumindo, e a gente não consegue ler. Eu, porque eu sou cego, e às vezes diz que tá falando e a gente não consegue prestar atenção direito. Então tem uma interrogaçãozinha assim, ó, ali embaixo, e aí vocês mandem as perguntas de vocês lá. Eu vi que acho que é o Luca, né, que mandou, que falou isso. E aí a gente vai responder. Oi, CCB937. Seja muito bem-vinda. Luana, você mandou a pergunta lá da Rebeca? Obrigado por esse auxílio, Rebeca. Já agradeceu a Luana, provavelmente. Então, entrando em um outro assunto, né? Porque a hora passa muito rápido. Sobre linguagem do amor, gente. Quem adora falar sobre isso? Quem aqui já ouviu falar na linguagem do amor? Manda sim. E livro, né? As 5 linguagens do amor. Quem já ouviu falar, manda aqui ó, assim pra gente. Quem não ouviu falar, manda isso daqui assim no chat pra gente poder ver. Se você quem conhece? Eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa conhecer, né, cara? Quem foi transformado depois de saber disso? Gente, eu acho que esse livro salvou muito relacionamento. Eu acho, de fato. Verdade. A Simone mandou não. A Isadora mandou uma pergunta, mas Isadora, essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco, porque tem uma coisa muito boa pra falar sobre essa pergunta. E eu já dei spoiler lá no story. O Tyson falou que não, beleza. Gente, as linguagens do... Vamos subir a hashtag que falamos já vão por 5 horas. 5 horas de live. Aí pode acontecer um dia, com certeza. Luana vai ter que... Não vou falar, senão vou dar spoiler. Exato. E aí, as 5 linguagens do amor. Vida. Então, pra quem não conhece, as 5 linguagens do amor, né, é um livro, na verdade, né, e veio pra revolucionar a forma como a gente se relaciona. Por quê? Porque lá, acho que não é travada. Eu bebo logo pela minha boca. Tá travando, gente? Começa a aparecer assim, tipo, muito devagar. A Rayane perguntou, qual foi a pergunta? A pergunta foi se vocês conhecem o livro As 5 Linguagens do Amor. Voltou? Acho que voltou. Mexe cabecinha, mexe cabecinha, mexe cabecinha. Não voltou, viu, Doc? Será? Vou aproveitar pra me ajeitar aqui. Voltou, gente? Ai, travou muito. Voltou? Voltou? Galera do print, aproveita que travou, ó. Brincadeira. Voltou, gente. Ó, Rayane falou que não conhece. E aí, As 5 Linguagens do Amor é um livro que fala sobre 5 maneiras que as pessoas têm, na verdade cada pessoa tem uma mais forte, de demonstrar e receber amor. E aí, né, eu tava falando por que é muito importante. Porque cada pessoa, né, tem formas de demonstrar o amor, às vezes de forma diferente.
E a gente fica muito, né, ligado assim na forma que a gente demonstra o amor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito carinhosa, né, a gente já fala logo assim, né, fulano é muito carinhoso, porque ele gosta de abraçar, ele gosta de dar beijo, ele gosta de andar de mão dada, e isso é uma das formas de se demonstrar o amor, né? Mas existem outras linguagens, né, que também demonstram o amor que não seja esse. Que não seja através do carinho, do abraço e do toque físico. Exato. Por exemplo, dar um exemplo acho que da linguagem de amor mais forte do Rafael, que é atos de serviço. Tá, não tá travando, beleza. Atos de serviço. O que é? Aquela pessoa que ela demonstra o amor. Um pouquinho. Mas já voltou. Não voltou, gente? Personal pra acho que voltou. Alguém fala aí, tá normal, gente. Quem é lindo? Tá normal, gente? Alguém manda um certinho aí. Porque deu uma travada. Travando ainda. A gente liga, tá gravando, tá reparado, talvez. Nossa, por que tá travando, né? Tá muito ruim. No primeiro dia não travou nada, em momento nenhum. Ai, que droga. O Wi-Fi tá normal. Travando o áudio. Meu Deus. Não joga. Não, né? Uhum. Pra gente aqui já tá normal. A imagem tá normal. O áudio que tá travando. Instagram, não faz isso com a gente! Voltou! Voltou? Ai, obrigado, meu Deus. gente. Tô ficando triste. Hoje temos outro casal aí na live. Outro casal. E aí, a nossa linguagem do amor a gente acaba querendo que o outro também responda a gente a partir dessa linguagem do amor. Mas eu estou falando sobre a minha linguagem do amor. Exato. Que é atos de serviço. O livro explica que a gente pode ter mais de uma linguagem do amor, né? Ou seja, mais de uma forma de demonstrar amor, mas uma geralmente é mais predominante. Então, eu, por exemplo, percebo que no Rafael, a linguagem do amor predominante dele é atos de serviço, porque ele gosta sempre de fazer coisas, né? Então, por exemplo, quem é seguidor aí sabe, né? Ele vive na cozinha, ele adora trazer alguma coisa da rua para eu comer. Então, essa é a forma dele demonstrar amor para mim, né? E ele também, né, é de toque físico, né, que é outra linguagem. Mas, de repente, a gente estava conversando esses dias isso com uma seguidora, né, que foi na live, a Thaís estava falando que o namorado dela é muito carinhoso e ela é mais seca. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Como é importante que ela conheça e ele também reconheça a linguagem do amor deles para que eles consigam enxergar essa demonstração de outra forma. Então, no caso, né, ele é carinhoso demais, né, toque físico, e ela não é. E às vezes, se a pessoa não tiver isso muito claro, ela acaba achando que não tá amando, né? Que a outra pessoa não gosta dela, que a outra pessoa não a ama. Só que na verdade a outra pessoa só demonstra de uma forma diferente. É igual muitas meninas falam com a gente, gravando de novo. Voltou. Muitas meninas falam com a gente que tem muito problema que o namorado não gosta de postar foto. É verdade. E aí, meu Deus, ele não gosta de postar foto, ele não fala, ele não
gosta nem de tirar foto comigo, nem de postar. E aí a gente faz a seguinte pergunta: ele não gostar de tirar foto e postar é algo realmente muito importante para você? Aí elas falam: é muito importante para mim. Mas você consegue entender que talvez ele faça outra coisa que demonstre amor para você? Porque talvez ele não poste foto, mas ele gosta de repente viver o dia a dia. Talvez ele não poste foto, mas ele adora te ajudar a arrumar a casa, vamos supor. Então talvez a maneira dele de demonstrar seja uma, e você queira enxergar o amor dele da maneira como você gosta de dar amor para ele, que é postando fotos. Então, gente, entender a linguagem do amor é muito importante para que a gente consiga dar ao outro o amor, receber o amor do outro, não necessariamente da maneira como a gente gosta de dar, da maneira que a gente gosta de receber. Exato. E quando você compreende, né, a sua linguagem, é algo muito, muito interessante, porque você começa a entender como que você demonstra isso, né? Então, e você começa a entender o porquê que a pessoa tem aquele tipo de comportamento. Então, por exemplo, a minha sogra, a linguagem do amor predominante dela com certeza é presente. Ela ama dar presente. Ama, né, vida? Então, a forma dela demonstrar o amor principal é através de presente. Ela se sente muito bem presenteando as pessoas. Gente, é sério, tipo, ela ama. Eu nunca vi isso na minha vida. Uma pessoa que gosta tanto de presentear a outra. Porque ela sente, né, que ela consegue passar amor através, né, desse ato. E hoje eu respondi uma pergunta no story, né, falando de quais são as formas, né, de falar eu te amo sem eu falar eu te amo. E aí uma pessoa falou de... Voltou? E aí... Aí a pessoa falou de comprar um presente. E aí aí, olha só, né? Tipo, como que a pessoa já fala, né, da linguagem do amor dela. Nem sei se essa pessoa sabe disso, mas o fato de você, né, relacionar o demonstrar o amor com o dar um presente já demonstra que a sua linguagem do amor provavelmente é essa. E você dar o presente significa muito para você. Significa que você tá lembrando daquela pessoa, né? E como é bom ser lembrada, né? E como que é legal quando a pessoa de repente te dá um presente que tem a sua cara e você fala, nossa, essa pessoa me conhece mesmo. Então, como que... Ah, ó, a Rebeca falou que te viu a linguagem da amor dela. Então, para a pessoa, né, que está recebendo, por que é importante saber a linguagem do amor, né, do parceiro? Porque a partir desse momento, eu compreendo quando a pessoa, né, vamos supor que o dela seja diferente da pessoa. Quando eu recebo, isso tem uma significância de repente muito maior. Porque eu sei que aquilo ali, com aquele presente, ela está me demonstrando amor. Não é só um objeto, né? E aí, travou, mas eu acho que voltou. Acho que tá travando muito rápido e voltando. Tá tipo oscilando, né, a internet. E aí, a gente tem que entender, acho que ficar assim mais pertinho é mais legal, né, vida? A gente consegue ver mais. Na verdade, eu consegui enxergar melhor também. Mas a gente tem que entender que a linguagem do amor que você gosta de dar é a mesma que você gosta de receber. E aí, por exemplo, travou. Será que a gente
atendendo pelo extensor e tava travando. Vou abrir a porta. Gente, mudanças técnicas aqui, a gente vai tentar dar um jeito. Será que se eu tentar trocar pro outro Wi-Fi a live cai? Provavelmente. É. Acontece. Vamos lá. Voltou, gente? É só o áudio. Eu acho que não deve ser a internet, deve ser alguma coisa do Instagram, porque Não. é só o áudio. Mas eu acho que a internet, gente, a gente tá conversando agora sobre a internet. Calma aí, linguagem do amor espera. Porque eu tava atendendo agora também online e aí tava travando no extensor do Wi-Fi. E aí depois que eu mudei pro normal, ficou bom. Eu acho que é o extensor do Wi-Fi que tá travando, gente. O pessoal tá falando que cai sim. Então, gente, desculpa. Vamos continuar Você tentando. vai continuar na travadeira. É. E aí, por exemplo, a minha linguagem do amor, se for dar presentes, eu vou começar a dar um monte de presente pra Joyce, achando que ela tá amando ganhar presente. Só que de repente a linguagem do amor da Joyce seja palavras de afirmação. E aí, o que seria uma linguagem do amor de palavras de afirmação? Seria a pessoa que ela precisa, quando ela faz alguma coisa, ela gosta de receber assim, poxa, que legal que você fez isso, poxa, muito obrigado, poxa, você mandou bem nesse negócio que você fez. E isso para ela é muito importante, ela percebe o amor dessa forma. Então, às vezes, eu tô dando um monte de presente caro pra Joyce, eu tô dando um monte de presente caro pra Joyce, achando que eu tô fazendo muito bem pra ela. Só que tudo que ela precisava, de repente, de mim era falar, poxa vida, muito gostoso esse almoço. Não vamos falar de comida. É muito legal isso daqui que você fez. Então, eu acabo não dando, e ela acaba não enxergando o amor que eu tô dando pra ela através dos presentes, porque ela esperava que talvez eu afirmasse alguma coisa que ela tenha feito. Sim. E aí agora, por exemplo, que ela descobre que a minha linguagem do amor é dar presente, fica muito mais fácil dela, de repente, se sentir amada quando eu dou o presente e também me fazer amado, eu me sentir amado, me dando, de repente, um presente super simples. Porque ela percebe que eu vejo muito valor nisso. Da mesma forma que eu consigo, hoje, falar pra Joyce, nossa, que legal, vida, você conseguiu fazer isso, parabéns, poxa, ficou muito legal, obrigado. E ela vai se sentir super animada por conta disso. Ó, o pessoal aí tá perguntando, então vamos falar, né, citar todos eles. Então a gente citou, né, as 5 linguagens. A gente citou presente, Dar e receber presente. dar e receber, falas de afirmação, né? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Qual foi o primeiro que eu falei? Antes de presente. Toque físico. Toque físico. Então, contato físico. Contato tá pertinho, físico, juntinho. beijinho e Beijinho, tal. abraço, carinho. Tempo de qualidade. A vida, acho que você é muito mais tempo de qualidade. Eu acho. Por quê? Porque o tempo de qualidade, né, é aquela pessoa que ela gosta muito de estar junto, de propor programas, porque estar junto com a outra pessoa, para ela é muito importante e demonstra amor. E algo muito importante sobre tempo de qualidade, gente, é que esse tempo de qualidade necessariamente precisa ser um tempo de qualidade para mim, mas um tempo de qualidade também para a Joyce. Então não adianta você falar, nossa, minha linguagem do amor é tempo de qualidade, porque eu adoro fazer trilha, eu adoro ir para a praia, eu adoro saltar de paraquedas. Só que o tempo de qualidade está sendo só para você, porque a pessoa que você está se relacionando não gosta de fazer trilha, não gosta de ir na praia e não gosta de saltar de paraquedas. O tempo de qualidade está sendo seu e não do casal. Tem que ser do casal. E um outro exemplo, né, do tempo que pode estar sendo dado, mas não é de qualidade, é o quê? Isso aqui, ó, celular. Às vezes ou de repente, né, a menina pode reclamar, nossa, você... Celular descarregando. Nossa, travou muito. Celular descarregando, voltou. Meu celular tava descarregando. Voltou, eu acho. Ai, meu Deus, tá travando. Tá normal, gente?
O som do vixe. E deve ter dado uma travada danada. Lucas não gosta da praia. Então, eu tava falando do celular, né? Às vezes você sai com a pessoa toda semana. Toda semana vocês estão indo em um lugar diferente, mas a pessoa tá o quê? Sempre no celular. Sempre no celular. Sempre mesmo estando com você, dando atenção a algo no celular. Então, isso não é tempo de qualidade, isso é tempo, mas não é de qualidade, né? Porque o tempo de qualidade é quando os dois estão aproveitando aquele momento. Vocês precisam viver o momento juntos. Isso que é muito importante no tempo de qualidade. Então, assim, se forem propor tempos de qualidade um com o outro, vivam, aproveitem muito o momento juntos. E aí sim o tempo vai ser de qualidade, para os dois. Porque vai ser algo que vai potencializar o relacionamento de vocês. Isso é essencial. Sim. Falou bonito. Falei bonito. Quem acha que eu falei bonito, manda aqui, ó. Joinhazinho do falei bonito. Gente, então pra terminar, né, essa parte da live, né, eu quero destacar duas coisas, né, que até falei um pouquinho em algum momento. A Bíblia fala, né, pra gente suportar o outro em amor. E a gente, eu acho que independente da religião, né, eu acho que isso é um mandamento que ele precisa ser vivido. Também pode ser virtual? Acho que pode, né? Claro. Se você estiver aproveitando outra pessoa também, é tempo de qualidade. Sim. Que você suportar... O que é você suportar o outro em amor, né? Você quer falar? Você gosta de falar isso. Eu gosto. Então fala. Suportar o outro em amor não é tipo assim, eu te suporto. Tipo assim, fulano é suportável. De insuportável ou suportável. Não, é a gente suportar, é de dar suporte, gente. Você tem que dar suporte para a pessoa que você está se relacionando. Se ela tiver mais para baixo, você tem que ser suporte para poder ajudar que ela levante. Então, você tem que suportar o outro em amor. O amor de vocês tem que servir para poder um ser apoio do outro. Isso nas dificuldades, nos momentos e a questão do amor que tudo suporta é exatamente isso. É o amor que suporta as coisas difíceis no sentido de ajudar o outro. Simone rainha gravando Simone a nossa Brabitsky. Eu acho que já voltou. Acho que voltou, deu uma travada rápida, eu acho que voltou. E aí a gente precisa suportar o outro em amor. É dar suporte pro outro, entender o que o outro sente de dor pra gente poder ajudar na dor do outro. E a última coisa, né, é de você ser... Tá travando muito, a Priscila falou. Ai, Pri. Vai ser difícil, eu acho. Mas Silva Lua veio aqui, ó. Voltou. Voltou. Fala. Então, o último tópico, né, pra gente encerrar o assunto da live, eu gostaria de falar de algo que eu acho que até sempre foi um medo meu, que é de ser persistente. Isso aí, Simone falou que conseguiu ouvir uma parte. Ser persistente, como assim? De você ser persistente. Voltou. Ser persistente. Acho que são momentos muito bruscos que a gente porque muitas vezes, hoje, principalmente, né, a gente tem se acostumado a conseguir tudo muito imediatamente. E a partir do momento que aquilo demonstra algum defeito, alguma dificuldade, a gente já quer outro, né? E acho que antigamente isso era muito mais complicado. Tá falando. Aí viu quando vocês nem que voltou
falando, né? Vamos falando, gente. Então, isso impacta no nosso relacionamento, na forma de se relacionar, né? Às vezes, quando a gente tem alguma dificuldade, o nosso impulso automático é de querer abandonar. Só que para um relacionamento, né, ele dar certo, as pessoas também precisam ser persistentes e entender que vão haver dificuldades, mas estar dispostas a lidar com isso, né? E manter esse relacionamento. Eu achava que isso era Eu tinha muito medo, porque eu sempre fui uma pessoa que desistia muito fácil, assim, de algumas coisas. Sabe, aquela pessoa que começou a jogar um jogo, ai, tá muito difícil, pum, Thiago. Nossa, eu tô tentando, sei lá, fechar a geladeira não fecha, deixa aberta, ai, sei lá, faz qualquer coisa. Então, eu sempre tive muito medo de ser essa pessoa dentro de um relacionamento, né? E dentro de um relacionamento a gente tem que ser persistente. A gente não pode desistir na primeira oportunidade, né? Na primeira dificuldade que a gente vê. Porque vão haver dificuldades. Exato. Sempre. E no relacionamento de vocês, quando tiver dificuldade, se comuniquem, isso é muito importante, para que vocês consigam lidar com essa dificuldade de uma maneira assertiva um com o outro. Isso é demais. Antes de responder a pergunta, a gente queria dar um aviso sobre a live de amanhã. Falei no story já. Às vezes falou na story. Pode ser que alguém não Pode ser alguém assistiu. que não tenha visto o story. A nossa ideia da live de amanhã é fazer uma live colaborativa. É uma live onde vocês vão mandar a solicitação para poder aparecer também no vídeo. E a gente vai aceitar a solicitação de vocês e a gente vai conversar um pouquinho com cada um que quiser. Perfeito? E aí, quando... Estão conseguindo ouvir, gente? E aí a gente vai aceitar a ligação e a gente vai bater um bate-papo com todo mundo. Então, assim, se você quiser, assim, vem na live amanhã. E aí vocês vão mandando a solicitação, a gente vai atender todo mundo assim que mandar e a gente vai conversar um pouquinho e depois a gente desliga com a pessoa e outra pessoa vem. Sim. Para ser algo legal. E aí pode até fazer respondendo perguntas ao vivo, você pode fazer o que você quiser, mandar beijo pra tua mãe, pro teu namorado, pra quem vocês quiserem, tá bom? Rebeca, se quiser Vamos mandar beijo pro aparecer, Lucas. aê! Vamos Legal. ver a carinha de vocês também. E isso vai ser muito legal pra gente também, então a gente espera que vocês participem e vai ser um momento muito gratificante pra gente. De repente, né, a gente propor um tópico. Olha, pensei num tópico agora, hein? Pra quem tá aqui, quem tiver coragem, Simone, você tem que fazer. Você, Simone. Um tópico. O que pra quando a gente ligar, né, pra todo mundo que interagir com a gente responder com uma palavra o que aprendeu nessa jornada. Exato. Com uma palavra ou uma frase. Vai, de repente, uma palavra ou uma frase. O que aprendeu com essa jornada. Legal, importante. Vamos responder pergunta? Vamos responder pergunta. Gente. Que isso, gente? Não, é porque a gente foi... Tudo pra mim, dormiu bem. Mas isso aqui é do Story. Aqui juntou tudo. Então tá. É normal discussão no relacionamento? Vida? Com certeza, super normal. E discussões podem ajudar no relacionamento. Exato.
O que a gente precisa prestar atenção é se essas discussões estão sendo agregadoras e, em primeiro lugar... Nossa, vida, tá travando. Vamos... Ah, mas se bem que se a gente fechar a live, ferrou, né? Pra poder trocar de internet. Voltou? Ellen falou que voltou. Se a gente botar no 3G e depois botar no Wi-Fi? Não, vida. Vai travar. Vai. Voltou, gente? Ellen falou que voltou. Voltou pra todo mundo? Alguém manda joinha? Manda joinha aí, gente, por favor. Voltou. Fala, vida. É normal, gente, ter discussão no relacionamento. Essa discussão não pode ser uma briga. Porque existe uma grande diferença entre briga e discussão. Mas emoções... O que a gente delimita muito bem o que é uma briga, e o que é uma discussão. Quando a gente briga com a outra pessoa, a gente quer impor alguma coisa e a gente usa de maneiras agressivas para poder lidar com a situação. Quando a gente discute, a gente argumenta e fala com a pessoa o que está acontecendo. E quando a gente faz isso, a pessoa ela tem a oportunidade de discutir com a gente também e comentar aquilo que talvez esteja aborrecendo ela no relacionamento. E isso serve para vocês aprenderem juntos e seguirem num passo melhor. Então, Isadora, super normal vocês discutirem. É a famosa DR, né? Discutir. Sim. A relação. E é bom discutir a relação. Desde que seja feito com respeito, né? Exato. Sim. Então, em relação a precisar ter uma parceira tem um certo desconforto pelo fato de ser mulher. E ela meio que quer me proibir quando falo que eu vou sair. Falo sempre pra ela que não é certo. E assim ela fala que tem que respeitar ela. Ela conhece minhas amizades, já falou com eles. E mesmo assim... Falo sempre pra ela que não. Então, Luca. Você como indivíduo. Eu como homem. Travou. Ai, as pessoas já estão até saindo, ó. Tá travando. Verdade, tá travando muito. Luca, vamos responder você aqui. Vamos tirar um print? Vamos, a gente tira o print das perguntas e manda. A gente vai tirar um print. Tá muito ruim. Fecha a live. E a gente abre uma caixinha de perguntas para responder. A gente vai responder o Luca aqui agora. E aí a gente abre a caixinha, manda pergunta na live e manda lá agora que a gente vai ficar respondendo. Tá bom? E Luca, minha opinião sobre isso. A sua parceira, ela pode até conhecer suas amizades, ela pode saber com quem você anda e você pode até avisar para ela com quem você anda. Talvez o medo dela seja de que por você andar com outras meninas, outras mulheres, ela sinta um medo muito forte de que ela tem um medo muito grande de perder você. É isso que eu queria chegar. Então o medo dela não necessariamente é o medo de que você faça alguma besteira, mas é talvez dela não confiar nas outras pessoas. Isso seja algo que ela não consiga suportar. Olha lá. Então, gente, olha só, Luca, eu vou terminar de te responder.
Eu te mando no privado, eu acho. É, no do eu Luca. acho que Eu mando a melhor. resposta do Luca no privado. E mandem lá, gente. A gente vai, infelizmente, precisar terminar por conta da travadeira. Mas a gente vai abrir uma caixinha agora no final da live. Pra vocês poderem mandar. Tá bom? Ó. Tá bom, gente. Vou terminar de responder o Luca no privado dele. Luca_Wolski. Ou manda Pode uma ser. direct pra gente, Luca. Sim. Beleza? E aí, vou dar só uma caixinha pra semana que a gente vai responder todo mundo na caixinha, tá bom? Isso aí. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Amanhã, quem quiser participar com a gente, já fiquem atentos que a gente vai abrir a live já aceitando a primeira pessoa para a solicitação. Tchau, gente. Até amanhã. Até. Vamos ver o que eu estou falando da travadeira. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês. Beijos, 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 beijos e abraços. Faz mãozinha comigo. Beijão.